Olá, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a todos que nos assistem, aos nossos palestrantes, aos nossos moderadores, nosso moderador de hoje. Meu nome é Camila Moura, sou diretora de produtos e serviços da Anshan. É um prazer estar com vocês aqui hoje no nosso segundo dia da nossa semana de transição para a economia de baixo carbono. Esse é um evento realizado pela Anshan e parceria com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho aqui o Sérgio Fausto, diretor superintendente da Fundação. Sérgio, muito bem-vindo ao nosso evento de hoje. Um prazer estar com você novamente. Prazer é meu. Excelente. Ontem nós começamos o nosso evento no nosso primeiro dia, foi excelente, foi um painel incrível, nós falamos sobre remodelagem das práticas de negócios, então trouxemos aqui o case da Movida, da Ródia, da Votorantim Cimentos, trouxemos também a ex-ministra Isabela Teixeira, então se você perdeu o nosso primeiro dia de evento ontem, participe conosco através do Anshan Connect, da área de associado da Anshan, através das redes, você pode acompanhar essa transmissão. E hoje é o nosso dia para falar de envolvimento da cadeia de clientes e fornecedores. Então, exemplos de empresas que usaram do seu case, da sua marca, da sua influência, não só para atuar internamente, mas para influenciar fornecedores, para influenciar cliente, para transformar a sua cadeia. Então, durante o dia de hoje, nós vamos ter um debate incrível com os nossos palestrantes, Rodrigo Santos, CEO da Latam Bayer Crop Science, o Walter Schalka, CEO da Suzano, com a moderação do Marcelo Furtado, presidente do Conselho da WRI Brasil. Antes da gente começar, eu queria chamar e agradecer também ao nosso patrocinador CMPC e aos apoiadores da Fundação FHC. Acho que a gente tem que chamar o vídeo agora da CMPC. É isso, gente. Vamos assistir um vídeo rapidinho. A CMPC sabe que todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza criar celulose, a base para produtos que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em mais de 45 países. É da nossa natureza conviver com as comunidades de 62 municípios e conservar o meio ambiente, mantendo 141 mil hectares de área preservada. CMPC, renovável por natureza. Obrigada, CMPC, pela parceria. E, mais uma vez, eu queria reforçar que esse evento, essa semana da transição para a economia de baixo carbono, foi idealizada pela Anshan e pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, numa ideia de que o setor privado tem um protagonismo nessa crença de que nós podemos realmente mobilizar e ser atuantes e vai fazer a diferença nesse processo como um todo. Então, por isso, esse debate de 4 dias, até sexta-feira a gente vai estar com vocês, trazendo assuntos de extrema pertinência para o tema e cases incríveis para inspirar os executivos, inspirar as empresas, para que a gente possa fazer cada vez mais nesse processo. Então, eu gostaria de convidar o Sérgio Fausto também para compartilhar aqui comigo esse welcome com os nossos palestrantes e ao nosso evento. Camila, obrigado, é um gosto estar aqui hoje com vocês. Estivemos ontem juntos, estaremos amanhã e depois nesses 4 dias de discussão sobre a transição para uma economia de baixo carbono. Eu acho que o fundamental você já disse. Eu apenas enfatizaria que o papel do setor privado, ele é duplo, a meu juízo. Há um papel que se dá na esfera de atuação direta das empresas. E ontem nós ouvimos relatos muito interessantes e animadores de empresas que têm mudado os seus modelos de negócio, seus processos produtivos à vera, né? De maneira estratégica, consistente. Mas o papel do setor privado acho que não se limita, digamos, a esta esfera de atuação direta, que desde logo tem sua reverberação no ecossistema no qual essas empresas atuam. E é muito interessante observar que essas empresas, as empresas líder, têm consciência deste efeito nas comunidades circundantes e têm uma atuação responsável em relação a essas comunidades. Mas há um terceiro nível, que é o nível da discussão do debate nacional, do debate público sobre a questão da mudança climática e das políticas que o país, no seu conjunto e de maneira coordenada, deve adotar
para mitigar a mudança climática e para se adaptar a ela. O setor privado aporta uma contribuição fundamental no sentido de mostrar que isto é do interesse do planeta, é do interesse das pessoas, é do interesse do país e é consistente com uma estratégia de desenvolvimento e pode se traduzir em bons negócios para a iniciativa privada. Então, é difícil exagerar a importância do setor privado para essa discussão, e temos aqui duas pessoas que, não apenas como líderes das suas empresas, mas dos seus setores, e como pessoas que têm assumido posição pública em relação a esse tema, podem travar esse debate em alto nível, com a ajuda e a moderação do Marcelo Furtado, que é uma pessoa que tem uma longa trajetória, né, nesta área. E último comentário, Marcelo, li outro dia como um sinal muito interessante a notícia de que você passou a integrar o Conselho de Administração do Grupo Minerva, né? Me corrija se eu estiver errado. Comitê de Sustentabilidade da Marfrig. Perdão, errei, olha, você vê que, olha aqui, gafe dupla, errei a empresa e errei a instância, acontece. Mas não muda o raciocínio, quer dizer, acho que é um sinal eloquente da transformação pela qual o setor privado está passando, e também que, digamos, a militância da área ambiental, mudança pela qual está passando também. Então, eu acho que esta combinação é muito frutífera. Já falei demais, não sou eu aqui o protagonista, e devolvo a palavra a você, Camila, deixando a minha saudação em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso, a todos e todas que nos assistem, e em particular ao Rodrigo, ao Walter e ao Marcelo. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar com vocês nesse evento e nessa organização tão incrível dessa semana, tão intensa que nós temos ainda pela frente. E eu agradeço mais uma vez ao Marcelo, ao Rodrigo, ao Walter, por participar aqui conosco desse painel. E você que está nos assistindo pode participar junto com a gente. Esse evento é ao vivo para que você possa mandar suas perguntas, atue junto com a gente, coloque seus comentários no chat. Nós queremos ouvir a opinião de vocês, queremos que vocês interajam com a gente. O Marcelo vai fazer a moderação e trazer as perguntas para o debate aqui junto com os nossos speakers, então não deixe de contribuir com a gente aqui também. E se você não conseguir acompanhar o evento todo hoje, como eu falei, os de antes, tanto os outros também vão ficar disponíveis nas plataformas da AmCham para você assistir depois. Então, eu queria agradecer mais uma vez e apresentar os nossos palestrantes de hoje. O Rodrigo Santos CEO da BioCrop Science, ele é membro da equipe de liderança de operações comerciais, como chefe regional da América Latina, para a divisão de Crop Science da Bayer, é membro do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, atua no Conselho de Administração da AgroBio e é membro do Comitê Executivo da AmCham, com muito carinho. O Rodrigo é membro do nosso conselho, então é um prazer ter você com a gente hoje, Rodrigo, mais esse evento, contribuindo sempre com a gente com uma pauta tão importante. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Um grande prazer de estar novamente com vocês. Um grande prazer mesmo. Obrigada. E o Walter Schalk é CEO da Suzano, Papel e Celulose, ter feito um trabalho recentemente incrível de transformação, tem muita história, muita coisa interessante para contar para a gente, para contribuir. É engenheiro formado pelo ITA, pós-graduado em administração de empresa pela FGV, e tem feito um trabalho intenso de transformação ali na Suzano durante esses últimos anos. Então, Walter, um prazer ouvir a sua contribuição aqui nesse dia de hoje. Obrigado, Camila. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Vai ser um prazer muito grande estar discutindo com pessoas tão qualificadas quanto o Rodrigo e o Marcelo. Estou muito ansioso por esse debate. Muito obrigada. E para moderar, não podíamos ter uma pessoa melhor como Marcelo Furtado, profissional da área de clima, energia, solo, com quase 30 anos de experiência. O Sérgio já contou aí um pouquinho, está em conselho de várias empresas, é diretor de sustentabilidade e sócio fundador da ZS Score, presidente do Conselho do WRI Brasil, membro do Conselho da Conecta Direitos Humanos, integrante do Comitê de Sustentabilidade da Duratex e da Marfrig, enfim, membro fundador fundador e facilitador da Colisão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, tem vasta experiência no tema, uma contribuição incrível, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma moderação brilhante no nosso painel de hoje. Não poderíamos ter um moderador melhor para a sessão de hoje. Marcelo, obrigada por estar aqui conosco, e eu aproveito para passar a palavra para você, e vamos lá, vamos começar o nosso evento.
Obrigado, Camila. E um detalhe importante, viu, Sérgio, é que o Schalke e eu somos santistas. A gente tem outra conexão importante. Vocês se referem ao local de nascimento ou ao time do coração? Não, time do coração. Bom, eu não estou em condições de comentar futebol atualmente. Outra coincidência. Depois de 4 derrotas Rodrigo seguidas, também. eu fico quieto. Mas, bom, obrigado, gente. Acho super legal estar aqui fazendo essa conversa com vocês. O contexto que eu acho bacana da gente colocar essa nossa discussão, talvez o primeiro contexto internacional, global, é que semana passada foi lançada uma campanha muito interessante, juntando o Papa com o Instituto de Ciências Ambientais de Estocolmo, né, do Joachim, chamada Countdown, onde existe um chamado da academia, da ciência e da sociedade para que a gente entenda a importância dos próximos 10 anos. Ou seja, em termos de ciência climática, os próximos 10 anos são anos-chave para a gente fazer uma grande transformação. E essa grande transformação é descarbonizar a sociedade. E descarbonizar a sociedade significa duas coisas. Significa retirar carbono dos processos produtivos, ou seja, vocês, empresas, o que vocês estão fazendo para tirar carbono das suas operações, diminuir a sua pegada de carbono, e compensar aquilo que não dá para você tirar nesse intervalo de tempo com absorção de carbono em novas estratégias e novas estruturas. Eu acho que é super interessante essa nossa conversa, porque aqui estão duas empresas que resolveram olhar para esse desafio e ter um papel nessa transformação. Então, eu vou começar, Rodrigo, pedindo para você e depois para o Schalke fazerem primeiro uma apresentação de o que vocês estão vendo e pensando. Mas se você puder colocar um pouquinho para a gente, não só o que vocês apresentam hoje para a gente, mas um pouquinho de visão de futuro, para onde você vê que isso está indo, e depois a gente entra com o nosso bate-papo. Então, por favor, Rodrigo. Perfeito. Marcelo, obrigado. Sérgio, um prazer. Muito obrigado pelo convite também, pela semana como um todo. Um assunto extremamente importante para todos nós, então, muito feliz de participar com vocês. Marcelo, eu vou começar fazendo alguns links aqui com o que vocês dois falaram, né? O Sérgio fez uma abertura muito interessante, você fez um comentário também muito interessante. Primeiro falando um pouquinho da Bayer, mas também depois da nossa atuação na cadeia, que eu acho que é muito relevante, que é um dos temas fundamentais de hoje. A Bayer ela tomou uma decisão muito clara de sustentabilidade que está integrada ao negócio. Não é uma iniciativa isolada, não é um departamento isolado, ela faz parte do negócio. Nós formamos um comitê independente global também sobre sustentabilidade, um comitê que está trabalhando juntamente com o nosso comitê executivo para colocar esse plano de longo prazo em prática. Inclusive, uma mudança histórica para nós, mais de 150 anos, a compensação dos executivos da organização não vão ser somente em função dos resultados financeiros, mas nos resultados de sustentabilidade da organização. Nós colocamos métricas e objetivos muito ambiciosos para a organização, né? Nós trabalhamos, evidentemente, com o objetivo de ser carbono neutro como organização e os nossos processos produtivos, como você estava falando, Marcelo, uma grande mudança para que esses processos produtivos sejam cada vez mais carbono neutro, a utilização de água de chuva em Camaçari, ou a utilização dos painéis solares em Uberlândia, nas nossas estações, ou a utilização de energia renovável, uma série de iniciativas dentro do nosso processo produtivo para buscar carbono neutro como organização, como Bayer. Além disso, evidentemente, nós também fizemos um compromisso de atuar na cadeia, de ajudar os agricultores do Brasil e do mundo a reduzirem significativamente a emissão de carbono também. Eu acho que talvez esse seja um projeto que vale a pena falar bastante, porque sai um pouco além da Bayer, é nosso compromisso de influenciar no mercado. E, por fim, também um trabalho muito forte com 100 milhões de agricultores de pequena escala no mundo, para ajudá-los também, não só aqui na América Latina, mas na Ásia, na África, principalmente esses agricultores de pequena produção. Esse compromisso está muito relacionado, talvez, com a última reunião que foi feita em Doha, que era o compromisso da ação. Nós precisamos de ter uma década da ação, de sair, eventualmente, da discussão para assegurar que a gente tem ações concretas no mercado. E, com isso, eu acho que um projeto que vale a pena destacar entre vários que nós estamos trabalhando hoje é o projeto de carbono.
que a gente lançou no Brasil esse ano. E falando em ciência, como você destacou, Marcelo, a gente fez um convite e uma parceria muito forte com a Embrapa no Brasil, 3 unidades da Embrapa, para que a Embrapa, juntamente com a Bayer, conduzisse esse projeto no Brasil com uma base científica muito sólida para assegurar que esse projeto, no futuro, possa ser escalável, e a gente vai falar um pouquinho dessa escala. O que é esse projeto? Nós trabalhamos com 400 agricultores no Brasil, selecionamos 400 agricultores em parceria com a Embrapa, e esses agricultores brasileiros, nós vamos ter uma série de recomendações em práticas sustentáveis, conservacionistas, que objetivam demonstrar que a utilização dessas práticas, os agricultores são capazes de sequestrar carbono no seu solo e, consequentemente, vender esse crédito de carbono para o mercado internacional que está disponível hoje no mundo. Hoje, o mercado internacional de crédito de carbono, como você falou, das empresas se comprometendo a ser carbono neutro, aquelas que não conseguem compensar toda a sua emissão, elas compram o crédito de carbono. Nosso grande objetivo, a nossa visão de longo prazo é conectar o agricultor com essas grandes empresas que compram crédito de carbono e fazer com que isso. Qual que é a grande mudança aqui? Se um agricultor brasileiro que está lá no Mato Grosso hoje, se ele plantar soja um ano, soja outro ano, e basicamente isso, ele está emitindo carbono nessa área de produção. Agora, se você pega esses 400 agricultores, o que eles estão fazendo? Evidentemente que todos eles têm a área de preservação permanente, que consta no nosso Código Florestal, mas na sua produção de soja, eles estão utilizando práticas extremamente importantes, como o plantio direto, como a rotação de culturas e como a cobertura de inverno. Para aqueles que não estão muito familiarizados com o agro, que nos assiste hoje, são práticas conservacionistas, são práticas sustentáveis e que o grande objetivo nosso, em parceria com a Embrapa, é demonstrar que a utilização dessas práticas e com a alta produção de alta tecnologia, o agricultor está mantendo o carbono no solo, e o solo é uma grande riqueza de reserva de carbono, e a utilização dessa prática ao longo de 3, 4, 5 anos é capaz de demonstrar que o agricultor é capaz de sequestrar de 1 a 2 toneladas por hectare de carbono nessa forma de produção. Esse é o grande objetivo desse projeto, é um projeto super interessante. Eu confesso que a gente lançou alguns meses atrás e foi impressionante a quantidade de agricultores que se prontificaram a participar do projeto e outras empresas que também gostariam de participar desse piloto. E respondendo ao teu ponto, né, Marcelo, qual que é o grande objetivo futuro? O nosso grande objetivo é que a gente consiga fazer no Brasil milhares de agricultores, 10 mil, 20 mil agricultores, que utilizem essas práticas, que utilizem esse modelo científico trabalhado pela Embrapa, que consigam demonstrar, através de uma plataforma digital, o sequestro de carbono nesse solo. E nós estamos trabalhando com 4 metodologias de mensuração, reporte e verificação para assegurar que isso seja aceito internacionalmente com as auditorias internacionais. E, por fim, conectar empresas do mundo, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, que querem comprar crédito de carbono, comprando crédito de carbono desse agricultor. No final das contas, esse agricultor ele vai ter a sua área de preservação permanente e ele vai ter, na sua agricultura, uma agricultura que sequestra carbono, contribuindo diretamente para mitigar as mudanças climáticas que você muito bem citou. Esse é um projeto ambicioso, nós começamos aqui no Brasil, estamos investindo cerca de 20 milhões de reais nos 3 primeiros anos, e para assegurar o start, né, porque, de novo, né, era importante a gente assegurar que isso ganhasse tração. A Bayer se comprometeu nesse primeiro ano a comprar o crédito de carbono do agricultor, nós vamos comprar, mas o grande objetivo não é se limitar a nós emitimos no mundo 4 milhões de toneladas, o que é muito pouco comparado a outras grandes empresas, e o nosso grande objetivo é conectar esses agricultores com as empresas no mundo todo que estão dispostas a comprar crédito de carbono. Então, é um trabalho que nós estamos buscando em parceria, a palavra parceria aqui é fundamental, discussões com o MAPA, discussões com outras associações e entidades trabalhando nesse projeto, mas é um projeto ambicioso, mas que representa muito a cara do Brasil do futuro, que eu acho que nós acreditamos e que eu acho que vale a pena trabalhar. Então, essa é um pouco da introdução, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade. Legal, obrigado, viu, Rodrigo? Schalka, então agora passando para você, e eu acho que é importante, né, para quem está escutando a gente, lembrar que Suzano é hoje a maior empresa do agronegócio brasileiro. Portanto, vocês têm um papel, né, que a gente brinca aí de farol e para-raio, quer dizer,
você tem o grande papel de sinalizar para onde o agro deve ir. Como é que você vê a estratégia de carbono integrada a uma visão da Suzano? Bom, antes de tudo, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Rodrigo, é um grande prazer estar com vocês aqui. Sérgio, eu acho que é muito interessante nós podermos debater um assunto tão relevante para a sociedade. E eu vou começar observando, primeiro, desculpe, eu queria antes agradecer também a CMPC, que é uma concorrente nossa que está patrocinando o evento, mas que é uma empresa seríssima e que tem padrões extremamente interessantes ambientais. Então, queria fazer um elogio público aqui à CMPC. Queria dizer para você, Sérgio, que a sua observação faz todo sentido. Acho que nós temos que exceder os nossos muros. Nós não podemos mais, como cidadãos do mundo, olharmos simplesmente para as nossas empresas, e eu vou falar um pouco sobre o que a Suzano está fazendo, mas eu queria convidar todo mundo para ir para uma jornada de transformação global. O Marcelo colocou muito bem o posicionamento que nós estamos criando. Nós juntos fazemos parte de uma coalizão onde tem iniciativa privada, onde tem academia e onde tem as ONGs, e juntos nós estamos buscando soluções que sejam soluções de construção do nosso futuro. É inaceitável que nós continuemos na mesma rota para o futuro, porque nós vamos deixar um legado muito ruim para as próximas gerações e talvez que não seja possível retorno. Então, é muito importante, e o Rodrigo colocou muito bem, que a nossa ação seja uma ação imediata. Eu queria dizer para vocês que acabou o mundo dos verdinhos, daquele rótulo que nós criávamos, dos verdinhos que queriam combater o desenvolvimento, e das empresas ou indústrias que queriam fazer desenvolvimento olhando simplesmente o parâmetro custo como único parâmetro de análise. Tanto houve, por parte do mundo ambiental, uma clareza maior de qual é o nosso papel nesse processo de transformação, como tem que haver uma clareza do mundo industrial, comercial, do mundo político, da transformação que nós temos que fazer na sociedade. E nós temos que, usando as palavras do Marcelo, fazer essa descarbonização de uma forma muito mais acelerada do que muita gente coloca. Pessoal, se você olhar para trás e ver as declarações que as empresas fizeram há 10, a 15 anos atrás, você vai perceber, eu quero ser carbono neutro em 2020. Eu quero ser carbono neutro em 2015. Só que eles estão revendo esses números, essas datas o tempo todo. Agora o pessoal fala que quer ser carbono neutro em 2030, em 2050. Não dá mais para a gente ficar postergando. Nós temos que ter ações de descarbonização imediatas na sociedade. E nós não podemos permitir com que agentes públicos, com que empresas privadas sejam alheias a essa discussão. Nós temos que trazer todo mundo para esse processo de participação de uma forma ativa. E a Suzano tem sido muito vocal no ponto de que nós não queremos apenas melhorar a Suzano, nós queremos melhorar o mundo. Tanto é que nós temos 3 questões na nossa jornada cultural que são muito relevantes, que são pessoas que inspiram e transformam, que é criar e compartilhar valor com todos os stakeholders, que nós julgamos sendo fundamental, não é apenas o shareholder, mas é todos os stakeholders. E o terceiro parâmetro, só é bom para nós se for bom para o mundo. Então, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade. E aí, Marcelo, você colocou a Suzano como alguém que tem que liderar, e eu concordo com você. Nós colocamos 3 grandes metas ESG para os próximos 10 anos para a companhia. Nós, não sei se todo mundo sabe, mas já somos carbono negativo. Nós hoje sequestramos mais carbono do que emitimos em escopo 1, 2 ou 3. Mas não é suficiente, nós queremos ser ainda mais. E colocamos uma meta de 40 milhões de toneladas de sequestro de carbono durante essa década.
Então, nós queremos ser ainda mais negativos, e aí eu vou abordar um pouco com vocês sobre isso. O segundo parâmetro é retirar 10 milhões de toneladas de plásticos e derivados fósseis, 10 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. E aí eu vou fazer um parênteses que eu acho que é muito legal, porque muita gente não sabe, e é importante colocar, que todo o setor de árvores plantadas no Brasil, 100%, ninguém usa floresta nativa. A CMPC acabou de colocar aí que tem 135 mil hectares de áreas preservadas, a Suzano tem 920 mil hectares de áreas preservadas, nós só colhemos o que nós plantamos. E da árvore, hoje o setor tira duas coisas fundamentais. Tira primeiro a fibra, a celulose, que vai ser eminentemente usado para paper grade, para papel, principalmente, e vários tipos de papéis. E a segunda questão é que nós tiramos energia. Nós geramos energia limpa, porque uma parte da árvore nós queimamos em caldeiras de recuperação sem emissão, geramos vapor através de turbinas, nós geramos energia e colocamos energia no mercado. Então, nós somos produtores de energia e de celulose. Mas da árvore nós podemos tirar muito mais. Talvez vocês, nos lençóis que vocês utilizaram essa noite, ou nas camisas ou camisetas que vocês estejam utilizando agora, tem um negócio chamado viscose. E a viscose, pessoal, vem da árvore. Então, hoje, tecido vem da árvore. Só que dos 106 milhões de toneladas de tecidos do mundo, só 6 milhões vem da árvore hoje, que é a viscose. E pode ser muito mais do que isso. Mas eu falei do mercado de tecidos, mas nós podemos entrar em outros mercados também, que é o mercado de biocompósitos, o mercado de bioóleo, substituindo óleos derivados de combustíveis fósseis. Então, tem uma multiplicidade de produtos que nós podemos tirar da árvore, criando muito valor. E nós nos colocamos um objetivo de tirar 10 milhões de toneladas do sistema. O setor de embalagens para alimentos, higiene e limpeza é outro que utiliza muito filmes plásticos que nós podemos substituir por outros materiais. Então, tem um conjunto de soluções que nós colocamos. E o terceiro ponto, então nós falamos do carbono, falamos dos plásticos e derivados fósseis, eu vou falar do terceiro ponto, que é retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza, com duas ações principais. A primeira, e sempre nas nossas comunidades que nós atuamos, a primeira questão, Marcelo e Rodrigo, é fazer com que nós tenhamos renda sustentável para as comunidades onde nós atuamos. Eu vou dar um exemplo pequeno, mas é que é perto do meu coração, eu gosto muito desse exemplo, que é a produção de mel. Nós ajudamos as comunidades a produzir mel e ajudamos a vender mel e exportar mel. E pegamos 100% da renda do mel e entregamos para as comunidades. Com isso, nós já temos hoje um grupo expressivo de famílias, 6 mil famílias, cerca de 20 mil pessoas, que já vivem dessas e de outros processos que nós ajudamos a fazer. E nós queremos expandir isso para 200 mil pessoas. Ou seja, 100% das pessoas que estão na nossa área de atuação, nas comunidades que nós atuamos, nós queremos retirar da linha da pobreza. Mas isso não é suficiente. Nós queremos que a próxima geração esteja melhor preparada. Então, para as crianças, para os jovens dessas comunidades, nós queremos prover educação de alta qualidade. Então, sim, para essa geração, a ideia é da renda, para a próxima geração, é da educação. E, com isso, transformar a sociedade. Então, isso acho que são parâmetros que a Suzano vem fazendo do intramuros, né, do que nós podemos fazer no nosso campo, criando valor e transformando a sociedade o tempo todo. Essa é a nossa responsabilidade e eu queria convidar todo mundo, todas as empresas, porque existem muitas oportunidades de negócios que reduzem a emissão de carbono, transformam a sociedade, transformam a área de atuação onde nós estamos inseridos. É para essa jornada que eu acho que nós temos que todos juntos estarmos unidos e estarmos construindo soluções estruturantes para o mundo. Obrigado, Chalcá. Eu vou agora, então, fazer aí algumas perguntas para estimular a nossa conversa. E vou começar, Rodrigo, por você, e só trazendo um adendo
O Schalka mencionou a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, da qual tanto a Bayer quanto a Suzano fazem parte, e é um fórum onde nós nos encontramos, onde a gente faz esse tipo de construção propositiva. Lá na coalizão e no mundo, a gente está fazendo um grande debate sobre a importância da internalização do uso da terra como um dos vetores para essa discussão de crédito de carbono. Entretanto, apesar de ter essa dimensão identificada no relatório do IPCC como uma fronteira importante e extremamente necessária para fazer essa neutralização que vocês dois comentaram, o fato concreto é que essas metodologias ainda não são aceitas internacionalmente. Então, para o entendimento assim, do público, nós temos 3 mercados, né, de carbono que a gente conversa. O mercado voluntário, que poderia ser o nosso mercado nacional, que também ainda não existe, e o mercado internacional. Se a gente for pensar, Rodrigo, em termos de regulação e etc., talvez o mercado internacional seja o mais complexo, porque aí você tem que negociar com o mundo todo. Antes de chegar no mercado internacional, já teríamos a possibilidade de um mercado nacional e já temos o mercado voluntário. Então, olhando para a sua estratégia de comercialização de crédito de carbono a partir do esforço do produtor em sequestrar carbono no solo, eu gostaria de saber como é que você está vendo o desafio de entrada e participação desse mercado, dado que o que a gente chama em inglês, né, os BACs, ou seja, esse carbono no solo ainda é uma metodologia não consensuada, não adotada. Como é que você está vendo esse desafio? E, em particular, uma colocação que você abordou, por exemplo, a cultura da soja, mas existem outros arranjos, especialmente para o agricultor familiar menor, né, que seria o SAF, agricultura familiar, agrofloresta, etc., que também poderia se qualificar nisso. Esse agricultor, em geral, é um agricultor que está muito distante, né, do mercado, ele não teria, digamos assim, as ferramentas para fazer isso. Como que você vê o papel da Bayer ou de outros atores que poderiam estar fazendo essa conexão entre o produtor e o mercado? Então, 3 perguntas, né? Produtor e mercado, como é que você vê voluntário nacional e internacional, e como é que você vê o amadurecimento dessa metodologia para chegar nesse ponto? Maravilha. Marcelo, me ajuda aí se eu não adressar uma das suas perguntas. Tá bom. Vou começar pelo mercado. E você começou falando da coalizão Clima, Solo e Agricultura, que nós fazemos parte, também do CBEDS, foi citado pela Camila, né, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Eu tive a oportunidade, junto com a Marina Grossi, a nossa presidente, de fazer uma reunião com o Banco Central no Brasil, discutindo a criação do mercado de carbono nacional, né? Então, a regulação desse mercado no Brasil. Esse projeto começa com um projeto, como você citou, pelo voluntário, pelo mercado voluntário, inclusive da nossa parte da Bayer, comprando o crédito de carbono desses agricultores. Mas é impressionante que nós já, nessa jornada de 60 dias que nós iniciamos, né, já várias reuniões, o fato da Bayer estar presente na Europa, de estar muito presente com outras empresas na Europa, nos ajudou a conectar outras empresas. Então, empresas da Holanda, empresas americanas nos procuraram com interesse de comprar esse crédito de carbono. Evidentemente, elas querem ter a transparência da informação, e a agricultura 4.0, a transformação digital, traz esse elemento. A gente consegue demonstrar com muita transparência o que está sendo feito pelo agricultor, com a concordância dele, evidentemente, para que essas empresas lá fora, através de uma maneira voluntária, comprem esse crédito de carbono. Agora, claramente, existe o objetivo. Tem Glasgow o ano que vem, onde a própria ministra falou de levar um projeto para lá com uma maneira muito concreta. Existe uma série de iniciativas sendo feitas no Brasil e no mundo para regular o mercado de carbono internacionalmente. Hoje você tem uma grande variação de preço por crédito de carbono, de 5 a 15, 20, 50 dólares, mas claramente essa é uma jornada que, se você projetar 10 anos, seguramente a Marina Grossi, na semana passada, no Dia Internacional da Alimentação, ela fez um comentário que saiu depois, no dia seguinte, na imprensa, que ela colocou, olha, o carbono é o novo pré-sal do Brasil. O Brasil tem uma oportunidade incrível. A gente está falando aqui de 2 segmentos, como o mercado agrícola e o mercado florestal, que o Walter muito bem explorou, que é uma oportunidade enorme para o Brasil. A cada hectare de floresta em pé, nós temos 90 toneladas de carbono sequestrado ali, reservado ali. O Brasil tem uma oportunidade muito grande
de ocupar esse espaço no mundo, de ser um país extremamente, que é uma potência agrícola e uma potência ambiental. Voltando para o teu ponto, então, existe esse início desse projeto através da forma voluntária, mas a nossa visão é que esse mercado nacional e internacional vão se regular para que a gente possa fazer essa expansão, como eu falei, exponencial no Brasil. Um outro aspecto é as mensurações. Nós trabalhamos com 3 formas de mensurações que são respeitadas internacionalmente e a gente quer dar essa visibilidade também nesse projeto. Então, a Embrapa, especificamente na parte de ciência, a Embrapa está utilizando essas metodologias para te validar esse sequestro de carbono no solo. Os pequenos agricultores é uma excelente pergunta. A gente fez um compromisso nacional de ajudar 100 milhões de agricultores no mundo a sair da zona de pobreza também, muito similar com o que o Walter estava comentando. Existe uma grande oportunidade no Brasil, né? Não só no mercado de soja, milho, algodão, que eu estava citando, mas até no mercado de florestas plantadas, no mercado de carne carbono neutro e outros mercados. Eu acho que existe a oportunidade, sem dúvida, de você fazer essa conexão do Brasil com o mundo através de crédito carbono. Para isso, Marcelo, eu acho que a chave é o seguinte: nós temos o claro entendimento que a Bayer não tem a capacidade de fazer isso, é estabelecer parcerias. Por isso da coalizão ser tão importante, por isso de outras coalizões serem importantes para a gente conseguir construir esse mercado. E aqui tem uma outra coalizão que é fundamental, é o setor privado com o setor público e as organizações não governamentais trabalhando juntos para promover o que nós estamos discutindo aqui. Então, vejo outras oportunidades, vejo a oportunidade de pequenos agricultores a participarem desse projeto, vejo a oportunidade de florestas plantadas, que muito bem o Walter colocou, vejo a oportunidade da carne carbono neutro também, e tem esses vários elementos que eu acho que são possíveis no Brasil. Grande mensagem, talvez, para o pessoal que está nos assistindo são 2. Primeiro, que o Brasil tem total condição de aliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Não são antagônicos, muito pelo contrário, são complementares e conseguem conviver. O segundo, o Brasil pode ser uma potência agrícola para o mundo. Hoje a gente alimenta 1,2 bilhões de habitantes no mundo, mais de 5 vezes o Brasil, ao mesmo tempo de ser uma potência ambiental. É possível ser essas duas coisas. Essa é a primeira grande mensagem. E a outra é reforçar o que o Walter falou. Essa é uma jornada que todas as empresas precisam fazer, né? É possível você ter o desenvolvimento econômico e fazer bem para o mundo, para a sociedade, para os consumidores. Essa coalizão é possível. Então, acho que esse é um pouco do comentário que eu queria fazer. Não sei se eu acho que faltou uma pergunta que você me fez, Marcelo. Não, acho que você cobriu bem. Obrigado, viu? Eu posso complementar um pouco o que o Rodrigo falou, Marcelo, se você me permitir? Por favor, Tchauká. Bom, primeiro que ontem eu fui participar de uma reunião super interessante e escutei uma frase que me marcou, dizendo: desenvolvimento sustentável é pleonasmo. Não existe desenvolvimento que não seja sustentável. Então, assim, nós precisamos colocar isso no dia a dia, na ação prática que nós temos que fazer. E dizer para vocês o seguinte: o Brasil tem uma oportunidade, e o Rodrigo tocou 2 vezes numa palavra que me marca muito, que é muito forte. O Brasil pode fazer uma nova reinserção importante na geopolítica global, nos se tornando uma grande potência ambiental. Então, o Rodrigo falou isso, é uma coisa que a Marina, que outras pessoas têm colocado de uma forma muito expressiva, a coalizão tem trabalhado em cima disso, tem muita gente trabalhando com isso, e nós estamos tentando mostrar isso para o governo brasileiro, porque é uma oportunidade única. Nós fizemos um cálculo, pessoal, que é impressionante o quanto que carbono pode representar para o Brasil. Assim, se nós, o ano que vem, na Glasgow, na COP26, em Glasgow, nós regularmos de forma adequada a participação do Brasil no capítulo 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris, e aí nós poderíamos ter participar do mercado regulado global, porque tem o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado hoje tem preços de carbono muito superiores ao mercado voluntário, então nós participaríamos do mercado regulado de carbono e simplesmente, e aí a conta, eu sei que é uma conta muito bem feita, mas é hipotética, né? De que se nós zerássemos o desmatamento e as queimadas, o desmatamento ilegal da Amazônia, que representam hoje 97% do total desmatamento, o Brasil poderia, como país, gerar 10 bilhões de dólares por ano.
Então, a gente começa a falar do Fundo Amazônia, que é $1 bilhão, da contribuição de países nórdicos e outros países ao Brasil. É super legal, é super legal, é super interessante, nós podemos fazer isso. Mas nem disso nós precisamos. Nós podemos, diretamente, através da monetização do carbono não emitido na Amazônia, gerar $10 bilhões para o Brasil. E, com isso, endereçar um problema muito sério que nós temos no Brasil, que é o problema social daquela região. Então, assim, muita gente faz parte do crime lá porque é uma forma de sobrevivência. Para resolver essa questão, nós precisamos resolver a questão fundiária, nós precisamos resolver a questão da rastreabilidade, principalmente nas cadeias de soja e ainda mais na cadeia de carne. E tem muitas empresas, como a Marfrig, que está trabalhando nessa direção, o que é bastante positivo. E nós precisamos resolver o problema social. E, portanto, nós temos uma forma de gerar recursos para isso, que é a monetização do carbono. E, Schalka, deixa eu aproveitar que você entrou nesse ponto, que era um gancho que eu queria levantar com você mesmo. Então, eu vou te devolver a pergunta e depois passar para o Rodrigo, se ele quiser comentar também. Primeiro, você trouxe uma questão importante, que é a questão da rastreabilidade, e hoje a gente sabe que rastreabilidade, diferente do passado, não é mais uma barreira. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, ou seja, o que poderia ser o custo de transação, que antes era um custo de transação alto, que inviabilizava a rastreabilidade, hoje, com tecnologia, blockchain, você tem toda a transparência e toda a tecnologia possível, isso não é mais barreira de entrada. Então, a questão da rastreabilidade é querer fazer e estar confortável em expor aquilo que está acontecendo. Aí entra uma outra questão importante, que é o receio que existe em relação ao debate que foi colocado do artigo 6 na Convenção do Clima, que é a garantia da integridade ambiental e a não dupla contagem. Então, o que tem de muito importante nessa conversa? Os países, todos eles, seja quem vai ofertar crédito, seja quem vai comprar crédito, está super preocupado que quem estiver ofertando crédito não esteja vendendo duas vezes isso. E a outra coisa é que este crédito possa ser demonstrado que realmente você teve aquela absorção de carbono, que aquilo está comprovado. Para o Brasil, é fundamental que a gente acerte nesses dois pontos. E aí entra também uma discussão de política pública que garanta isso e os mecanismos regulatórios e de controle para verificarem e demonstrarem isso. Como que você vê, Schalka, o papel do setor privado, e particularmente a sua liderança, para garantir esse ambiente? Porque existe ainda muita tensão entre talvez uma má gestão de como fazer esse mercado funcionar, permitindo loopholes, permitindo vazamentos que possam ser contados como dupla contagem, ou, eventualmente, a qualidade dos projetos não é tão íntegra, e você sabe que em qualquer mercado novo, quando você tem maçã podre, é fácil você estragar o mercado como um todo, que a gente não quer que aconteça. Então, se você puder entrar um pouquinho, acho que a gente está falando agora um pouco nos gargalos, nas dificuldades, nos desafios que a gente tem para fazer bem feito o negócio. Então, eu vou começar contigo e depois passar para o Rodrigo. Então, eu vejo a tese que eu defendo em relação a isso, Marcelo, é uma tese de irmos do maior para o menor. Quer dizer, assim, nós vamos precisar de duas coisas fundamentais. Nós precisamos comprovar a adicionalidade de sequestro de carbono, isso é fundamental. E a segunda, nós precisamos ter um sistema de certificação que seja um sistema de certificação confiável. A combinação desses dois efeitos é que vai permitir que nós façamos um mercado que, usando as suas palavras, não tenham maçãs podres, não tenham dupla contagem, não tenham questionáveis, não tenham loopholes. Então é o seguinte, vamos sair daquelas questões que são óbvias. Então é o seguinte, quem conseguir fazer preservação de mata nativa, tal, em várias condições, vai receber um prêmio de carbono bem pequeno, porque é o seguinte, mata nativa, ela não sequestra mais carbono, a adicionalidade dela é pequena. Mas definimos, quem vai plantar
algum tipo de produto, precisa comprovar adicionalidade para fazer as coisas acontecerem. Quando nós conseguimos fazer esse processo de certificação acontecer e a segurança de poder ter isso para fazer negociação, nós vamos criar um mercado, e aí o Rodrigo bem colocou, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é um entusiasta desse processo. A gente pode fazer, e ele acha que tem que fazer, e eu concordo com ele, porque tem que saber precificar adequadamente o carbono também para não ter outro risco. Vamos fazer na B3 essa negociação. Então, isso vai ser um mercado de carbono que seja um mercado certificado e com segurança para tanto compradores quanto vendedores de carbono. Ao fazermos isso, nós vamos pegar aquelas áreas que são mais nítidas e óbvias e depois nós vamos entrando em mercados onde sejam questionáveis. Eu vou dar um exemplo para você. Eu defendo muito o sistema de cap and trade. E a minha visão, obviamente, nós temos duas alternativas no carbono. Uma é a precificação do carbono por imposto, ou seja, uma taxação de carbono. Então, pegar os setores que tenham mais emissão de carbono e taxar esses setores. Eu não defendo essa tese. Eu defendo uma tese, porque aí nós vamos misturar esse dinheiro no bolo de tudo, e aí vai entrar para mais uma arrecadação para os governos e não vai ficar clara a utilização desse recurso, mas eu defendo uma outra tese, que o mundo deveria adotar, e isso que está no 6.2, 6.4, cap and trade, ou seja, sendo muito simplista sobre o conceito, um país ou uma empresa que emita 100 vai poder, a partir de agora, só poder emitir 80, para dar um número qualquer. Tá? Depende do país, depende do setor. Tudo que ela conseguir emitir menos que 80, ela pode usar isso como instrumento para negociação. Então, ela tem um allowance de 80, se ela emitir 75, aquelas 5 ele pode negociar. E se ela emitir 90, ela tem que comprar 10 no mercado. Isso vai forçar as empresas a reduzirem sua emissão, porque todo mundo vai querer ficar no lado de não ter que comprar carbono, porque vai custar caro comprar carbono. O preço do carbono ao longo do tempo, obviamente, é crescente. Então, isso resolve o problema, estimula as empresas a tomarem ações para emitirem menos carbono e força isso de uma forma econômica, precificando isso através do carbono. Então, eu entendo que esse é o mecanismo que nós devemos adotar, obviamente, e aí eu vou voltar para a frase inicial minha, certificação e auditoria muito clara e muito profunda tem que ser feita para evitar loopholes ou maçãs podres que você bem colocou. Rodrigo, emendando aí para a tua resposta, um elemento que a gente pode fazer, que até foi uma pergunta aqui que veio da Roseli, como a gente pode rastrear esses insumos, você também pode desenvolver insumos de menor emissão de carbono. Então, você pode trocar, por exemplo, o fertilizante e isso vai também ter um impacto. Se você puder, na sua resposta, abordar também um pouco essa dimensão de o que a indústria química está fazendo para também ser de baixo carbono no input para a agricultura. Legal, eu acho que está conectado. Eu acho que você colocou na tua pergunta para o Walter uma coisa interessante, Marcelo, que é a história da agricultura digital. Né? Você falou de rastreabilidade, como hoje existe uma oportunidade. E dividindo com o público aqui, a agricultura digital no Brasil está avançando numa velocidade impressionante. Impressionante. Nós lançamos uma plataforma digital aqui no Brasil há alguns anos atrás e a quantidade de agricultores que adotam essa plataforma digital é realmente impressionante, é acima da velocidade que nós vimos nos Estados Unidos, inclusive. E a transformação digital, ela permite uma série de coisas. Ela permite, primeiro, voltando para aquela primeira pergunta que você fez, né, de dar visibilidade, de dar transparência para o mundo, né? Então, esses 500 agricultores que nós estamos trabalhando hoje, todos eles têm uma plataforma digital. Então, se uma empresa na Bélgica quiser ver essas práticas que esse agricultor brasileiro está fazendo e com o consentimento dele para receber o crédito de carbono, é possível essa transparência de informação através da plataforma digital, né? Então, essa plataforma digital ela permite uma série de benefícios de transparência. Porque, de novo, né, eu acho que tem um ruído que é importante a gente eliminar, que o Walter comentou muito bem. A grande parte dos agricultores brasileiros, mas a maciça maioria dos agricultores brasileiros, eles fazem corretamente, né? Você tem uma parte que o Walter comentou, que a gente está fazendo esse trabalho também, junto com o CEBEDES, com a coalizão, como você elimina o desmatamento ilegal da Amazônia. Isso é um ruído para o Brasil muito importante que precisa acabar.
precisa acabar. Isso atrapalha. Eu vejo hoje discussões que a gente faz na Europa, como esse tema volta a cada minuto, porque você tem isso ainda, precisa terminar isso. Desmatamento ilegal precisa acabar, é uma questão de polícia. Então você tem, voltando para a questão, a plataforma digital permite essa conexão do agricultor brasileiro, faz correto com o mundo. E é outro elemento também no que se refere às práticas sustentáveis, né? Hoje, com essas informações, com a utilização de inteligência artificial, machine learning, de você utilizar Big Data na agricultura, é permitido que o agricultor agora ele utilize uma gestão a cada centímetro quadrado da sua propriedade. E para dar um exemplo muito prático, né? Ele vai utilizar uma quantidade de fertilizantes a cada metro quadrado de uma maneira diferente. Ele vai utilizar um defensivo agrícola somente, especificamente, numa área que ele precisa com uma utilização de um defensivo químico ou biológico para controle daquela doença, daquela praga, daquela planta daninha. Então, a agricultura digital dá uma visibilidade, dá uma informação, uma riqueza de informação que permite você fazer uma coisa que é muito importante, produzir mais, ao mesmo tempo que você minimiza a utilização dos recursos naturais ou de insumos, né? Fazendo essa equação com uma equação muito importante. Então, a agricultura digital tem um elemento. Além disso, evidentemente, que você tem não somente a Bayer, mas toda a indústria de insumos trabalhando com insumos cada vez mais conectados com isso. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui que a gente está lançando esse ano, que a gente lança, que é um milho, que a gente chama de um sistema Vitala, que é um milho, uma planta de milho que tem 1 metro a menos de altura do que a convencional que existe no mercado. Isso permite que a gente utilize uma quantidade de plantas por metro quadrado por hectare no agricultor muito maior, utilizando melhor o recurso de água, de nutrientes, ou seja, você está equalizando a produção de alimentos e você está equalizando também a sustentabilidade. Então, insumos modernos, né? Todos os novos defensivos agrícolas que vêm para o mercado, né? Os fungicidas, são de espectro muito específico, com taxa, com manejo super adequado para assegurar, de novo, que você consiga produzir alimentos numa região tropical como o Brasil, ao mesmo tempo que você faz isso de uma maneira sustentável. Legal. Obrigado. Deixa eu trazer um outro elemento agora para vocês, que eu queria olhar um pouco essa nossa conversa a partir da ótica dos investidores, tá? A gente tem aí um movimento crescente que a gente espera que venha para ficar nesse mundo pós-pandemia, que é o conceito ESG, né? Ou aqui no Brasil a gente chama de Ambiental, Social e Governança, ASG, entrando na lógica dos investidores. E você, Schalka, tem uma experiência recente, né, de uma emissão de título internacional, que você testou esse apetite da sustentabilidade com os investidores. Mas a minha pergunta bem focada aqui para vocês é, investidores nessa linha ESG estão enxergando carbono e a dimensão que vocês estão assumindo neste patamar para os seus investimentos? É a pergunta número 1. E a pergunta número 2, só para retomar a discussão que a gente teve do desmatamento, a gente está falando aqui de acabar com o desmatamento ilegal, que é lei, gente. Isso é o Código Florestal. Eu queria ir um pouco além disso. Quando a gente fala de desmatamento, a gente diz, o Brasil não precisa mais desmatar 1 hectare. Então, mesmo que legalmente você pudesse usar uma autorização de supressão florestal pelo Código, o ideal seria a gente convencer o produtor a não desmatar mais nada. Como é que a gente faz para convencer o produtor a não desmatar mais nada? Bom, primeiro, você tem a lei, Código Florestal, tem que ser respeitado, não pode ser ilegal. A segunda você pode pagar esse produtor pelos créditos de carbono que ele gera ao não desmatar. Pronto, daí tem mais um elemento. E o terceiro é recuperar áreas degradadas. Nós temos um monte de áreas no Brasil que poderiam ser usadas para isso que a gente está conversando aqui, que estão abandonadas e que tem um custo de recuperação que teria que ser internalizado. Para isso, precisa de investimento. Por isso que eu estou casando as duas perguntas, tá? Eu estou trazendo o papel dos investidores ESG e a dimensão do investimento em áreas degradadas, pagamento por serviços ecossistêmicos e, particularmente, pagamento por crédito de carbono e cumprimento do Código Florestal como um pacote de investimento que garante o fim do desmatamento. Ponto final. Isso é ficção científica? Faz sentido? Papo de ongueiro? Como é que é, Schalka? Bom, em primeiro lugar, dizer para você o seguinte, eu acho que
existe uma oportunidade que eu acho que muitas empresas não perceberam ainda, mas eu queria convidá-las a olhar para essa oportunidade, que é transformar meio ambiente em resultado financeiro. Nós emitimos o primeiro Sustainability Bond das Américas, o segundo no mundo, há poucas semanas atrás. E quando nós emitimos esse Sustainability Bond, nós dissemos o seguinte, Marcelo, nossa meta de emissão de carbono específica por tonelada produzida de celulose hoje é tanto, e nós assumimos um compromisso, é um bonde de 10 anos, tá? Uma dívida de 10 anos, assumimos um compromisso que em 5 anos nós vamos reduzir em 11% essa emissão. E se nós não atingirmos essa meta, eu tenho que pagar um juros maior. Portanto, o que em inglês a gente fala é o seguinte, nós colocamos skin in the game, colocamos nosso a risco nesse momento. Porque nós temos convicção que é isso. Mas a contrapartida no mercado financeiro, Marcelo, que foi muito legal, foi que eles reduziram a taxa de juros também. Então, assim, foi a menor taxa de juros que a Suzano emitiu na nossa história. Nós emitimos uma dívida de 10 anos a 3,95% ao ano, mostrando que o fato de a gente ter feito um movimento adequado na parte ambiental também está gerando resultados para a Suzano. Não é só gerando resultados para o mundo, mas vai gerar resultados para a Suzano. E é a hora que você começa a fazer a diferença sobre toda a dívida que existe da Suzano, ou toda a dívida, existe uma possibilidade de usar esses recursos, essa diferença de taxa de juros a menor que a gente está pagando, para fazer investimentos ambientais. E aí a gente vai retroalimentando o sistema, porque nós vamos ficando... Renegocia tudo agora, né? Exatamente. Mas o objetivo será esse mesmo, que as próximas emissões de bonds que nós façamos sejam com outras metas. Uma vai ser meta de água, outra vai ser meta de biodiversidade. De biodiversidade, e assim sucessivamente. E com isso, nós vamos dando para o mundo uma melhor situação, para os investidores da Suzano, o compromisso nosso, que nós vamos assumir metas ambiciosas em relação a cada uma das áreas, e isso é muito positivo. Então, assim, a Suzano tem uma visão, e outro dia me perguntaram se sustentabilidade faz parte do nosso negócio. Aí um diretor nosso falou, e eu vou responder, vou só replicar o que ele falou, assim, sustentabilidade é o nosso negócio. Não é que faz parte do nosso negócio, é o nosso negócio. Então, eu queria convidar a todo mundo a pensar de uma forma diferente e usar isso como instrumento de criação de valor para as empresas também. Agora eu vou para a sua segunda pergunta. E eu aprendi uma coisa como engenheiro, que é o seguinte, é Pareto, é 80-20, nesse caso é 97-3. Nós precisamos resolver o problema do desmatamento no Brasil. Então, eu, na pessoa física, acho sim que o ideal é ter o desmatamento zero. Mas, nesse momento, eu defendo a tese de que nós devemos buscar o desmatamento ilegal zero. Porque nós precisamos trazer mais gente, Marcelo, para o nosso lado da equação. E se a gente começa a falar em desmatamento zero, vai ter muito agricultor que vai falar o seguinte, mas o Código Ambiental permite eu fazer desmatamento. Por que eu não farei o desmatamento nesse momento? Não é o caso da Suzano. Quero deixar claro que a Suzano segue uma regra internacional que nós não podemos utilizar nenhuma área que tenha sido antropizada a partir de 1994, portanto, 26 anos atrás. A Suzano nunca usa uma área que tenha sido antropizada após 94, só áreas já degradadas anteriores a 94. É isso que a Suzano usa, e quero dizer, claro, não é só a Suzano, não. A Klabin, a CMPC também adotam a mesma prática. Todas as empresas do setor aqui no Brasil adotam a mesma prática. Então, assim, eu não estou falando em nome da Suzano, em nome do nosso setor. Estou pensando no pequeno agricultor que tem uma área lá e que pode desmatar 20% na questão da Amazônia e falar assim, agora não pode desmatar também isso. Eu acho que nós vamos chegar lá e eu acho que nós temos que pagar para esses produtores os serviços ambientais que eles vão prestar. Então, eu defendo essa tese na pessoa física, mas eu acho que a gente não tem que se focar nisso. Nesse momento, a gente tem que se focar em resolver os 97%, porque resolvendo 97%, nós resolvemos o mundo. Sim, o Brasil vai ter
esse ano um desmatamento da ordem de 12 mil quilômetros quadrados. Teve ano passado 9 mil quilômetros quadrados. Nós precisamos voltar a patamares de 4, 5, talvez 2, talvez 1.000 quilômetros quadrados, que nós nunca tivemos, né? Mas nós temos que ir para essa ambição. E resolvendo a questão do desmatamento ilegal, nós definitivamente, estruturalmente, resolvemos a questão da Amazônia. Legal, obrigado. Rodrigo, na pergunta que eu fiz, uma área que eu queria que você abordasse um pouquinho mais é essa questão de áreas degradadas, tá? Do potencial, né, de áreas degradadas. E como o Chalka falou, uma das coisas bacanas, né, que a gente tem agora, e a Blocksea, né, que é a minha startup, surfa essa onda, é que a gente pode fazer esses contratos inteligentes e rastrear por blockchain. E se a Suzano, por exemplo, se compromete com essas metas e faz um blockchain, ela não tem mais controle, é um paper público. Todo mundo tem como acessar isso, é inviolável. Então, hoje em dia, dá para a gente oferecer para a sociedade um processo de transparência e verificação que não existia antes. A razão pela qual eu estou trazendo isso é que esse discurso, sustentabilidade é o nome do jogo, a gente já ouvia das empresas há muitos anos atrás. Me parece que a diferença é que agora a gente tem um apetite, uma oportunidade de colocar isso, como o Chalka falou, com skin in the game, ou seja, eu me comprometo e está aqui a verificação. Então, a pergunta é sobre investidores, vocês como empresa global, você tem uma leitura, né, de como é que isso está acontecendo no mundo, mas eu queria que você abordasse um pouco também essa questão das áreas degradadas. Perfeito, Marcelo. Eu vou começar pela questão de investidores. Eu vou contar um exemplo bem prático, de maneira bastante pragmática, que eu gosto de abordar esse assunto. Há uma semana atrás, nós fizemos uma reunião com um banco aqui no Brasil, apresentando o projeto de carbono, no objetivo de buscar parcerias estratégicas para promover essa agricultura sustentável no Brasil, né? E foi muito interessante porque o banco exatamente falou, a frase que esse banco citou foi: a nossa pressão dos investidores é investir no green finance, né? Assegurar que o financiamento verde, como o Walter citou da Suzano, mas para agricultores também. E o banco demonstrou um interesse muito grande em dizer, olha, esses agricultores, Rodrigo, que nós estamos falando de sequestro de carbono, que estão utilizando todas essas práticas, que você tem uma plataforma digital de transparência, nós temos um grande interesse de apresentar para esses agricultores um financiamento diferenciado, um green finance. Bom, tá aí, uma boa forma de você fazer isso, que está relacionado com aquele outro elemento que você falou, né? Vamos dar um dado prático aqui. No Mato Grosso hoje, no estado do Mato Grosso, se você somar os agricultores do Mato Grosso, eles têm 7 milhões de hectares a mais de florestas do que o Código Florestal solicita, né? Então, você tem uma área lá de reserva que você precisa assegurar que permaneça, né, como você falou. E aí, de novo, é a oportunidade de você conectar isso com o mercado internacional. O que eu percebia que faltava, Marcelo, é essa conexão. Eu falava com um agricultor no Mato Grosso, eu falei, não, Rodrigo, eu tenho uma área de reserva permanente aqui, acima do que o código, do que a lei me pede. Mas eu preciso conectar isso com o mundo. E a dificuldade desse agricultor, como é que ele, individualmente, se conecta com uma grande empresa que está comprando crédito de carbono? E essa é um pouco dessa ambição, dessa coalizão de formar, de conectar essas pontes, né? Criar essa ponte entre o mercado internacional e o mercado brasileiro. Porque você tem razão, se você pegar hoje, nós temos lá mais de 100 milhões de pastagens no Brasil, grande parte disso degradada. Você consegue transformar essa área degradada em área de agricultura, pecuária, floresta, que é um dos projetos da Embrapa super bem sucedido no Brasil. A integração de agricultura, pecuária, floresta, um excepcional exemplo. Ou seja, se você pensar, a nossa visão é que 98% da produção de alimentos nos próximos 20 anos, ela advém de ganho de produtividade, não de adição diária. Você consegue aumentar a produção de alimentos, né? Se fala muito de, puxa, como é que a gente vai alimentar 10 bilhões de habitantes no mundo no futuro? A gente tem que aumentar mais de 50% a produção de alimentos no mundo. A nossa visão é muito clara, você consegue fazer isso com ganho de produtividade, na mesma unidade diária que é utilizada hoje. Mas para isso também você precisa compensar os agricultores por essa extra reserva, né? E aí que está nesse desafio que nós temos que fazer aqui no Brasil. O Brasil, de novo, né? Eu vou reforçar esse ponto e nós estamos buscando isso. Empresas da iniciativa privada, né? Uma empresa como a Bayer, como uma trader, um banco, como é que a gente pode levar para esse agricultor uma série de soluções que incentive ele a trabalhar dessa maneira?
como é que a gente trabalha com o governo brasileiro, Banco Central, Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, para regular esse mercado. Como a gente trabalha com organizações não governamentais, Marcelo, como a tua, para assegurar que ajude a conectar tudo isso com o mercado internacional, com transparência, com mensuração, com formas de reporte e auditoria adequada. Então, esse desafio de conectar todas essas pontes é o grande desafio que eu acho que o Brasil tem e que nós precisamos fazer, né? E sair exatamente daquilo que você falou. Agora, o potencial para isso existe e é factível fazer exatamente o que você falou. E deixa eu, então, agora abordar com vocês uma parte talvez mais resgatar lá do comecinho, né, da nossa conversa. Um estudo recente que a gente lançou com o WRI, mas que, na verdade, estão um monte de parceiros, CEBED está lá, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas, Coalizão, todo mundo está junto nesse... É uma colagem de conhecimento que demonstra dois dados muito importantes, três que eu posso trazer. Primeiro é que, falando de adicionalidade, uma economia verde para o Brasil pode trazer 2,8 trilhões de reais para o nosso PIB até 2030 e pode gerar 2 milhões de empregos. Tem um outro elemento desse estudo que eu gosto de lembrar, que se você olhar o que foi gasto com infraestrutura que não é resiliente a mudanças climáticas, porque ninguém pensou nisso nos últimos 20 anos, a conta de infraestrutura perdida no país dá perto de 190 bilhões de reais. Então, o custo de fazer as coisas errado é alto e o custo de não aproveitar a oportunidade de uma economia verde é um volume muito grande de recursos para um país com a desigualdade que o Brasil tem de jogar fora. Então, a gente precisa de uma política pública orientada para isso. E quando a gente fala de política pública, a gente fala sobre uma conversa com o Estado brasileiro, né? E, normalmente, as empresas não se sentem muito confortáveis em assumir esse diálogo com o Estado, né? Uma coisa que, tradicionalmente, a sociedade civil fazia, a academia fazia. Mas a gente está vendo um movimento, e eu acho que a coalizão é uma expressão disso, onde a gente está vendo agora uma certa união entre sociedade civil, academia, setor privado, numa construção comum de políticas públicas que são boas para o Estado brasileiro. Recentemente, a gente tem uma carta que vocês assinaram, né, que foi apresentada ao governo brasileiro em relação a uma política, uma visão de futuro para a Amazônia. Temos uma iniciativa tomada pelos três bancos, Santander, Itaú, Bradesco, na mesma direção. Temos uma carta dos ex-ministros da Economia falando das vantagens competitivas e comparativas para o Brasil de assumir essa economia verde. Agora, olhando mais o seu papel, não como a sua empresa individual, mas olhando o seu setor e o seu papel como setor privado, olhando para o desafio que a gente tem de, em 10 anos, fazer essa grande transformação, saindo de uma crise que a gente precisa gerar emprego e renda, como que vocês veem as melhores maneiras de fazer esse diálogo com o Estado brasileiro, que tem governo federal, governo subnacional, né? E quais são os gargalos que vocês acham? O Schalke indicou por exemplo, ele falou, acho que agora é melhor a gente focar nessa questão de combater o desmatamento ilegal e trazer essas adicionalidades do pagamento de serviço ambiental, do investimento em áreas degradadas, para depois chegar no fim do desmatamento. Nessa linha de pensamento, o que é desafio para a gente conseguir uma economia verde, um plano de Estado brasileiro e principais gargalos que vocês, como setor privado, se sentem à vontade de avançar e se engajar nisso? Começar contigo, Schalke. Eu costumo dizer que o mundo tem dois tipos de processos, um de evolução e outro de revolução. Nós temos que fazer uma revolução ambiental no Brasil. Nós temos uma oportunidade única de fazermos isso de forma acelerada. E como você bem colocou, Marcelo, utilizar isso como instrumento de criação de empregos e de renda. E vou dar algum exemplo. Nós temos hoje uma matriz energética que é uma matriz bastante limpa no Brasil. E como você sabe muito bem, uma das maiores fontes de emissão
de carbono é a matriz elétrica no mundo, matriz de energia. E nós temos uma possibilidade de mudar muito a nossa matriz de energia ainda, continuando em evolução. Sim, hoje, não sei se vocês sabem, mas o Nordeste brasileiro, nos horários de pico de geração, já é abastecido 100% por energia eólica, 100% por energia eólica. Mas nós podemos reproduzir energia eólica, energia solar, utilizar as hidrelétricas que nós temos a fio d'água como geração contínua e utilizar as hidrelétricas de reservatório que nós já temos, não precisamos construir mais, para usarmos no horário de menor geração das energias alternativas. E isso demanda investimentos e demanda a possibilidade de a gente ter um mercado, e aí vem a questão da adicionalidade, Marcelo, de nós usarmos isso como carbono, porque hoje nós não estamos precificando o carbono da energia eólica ou da energia solar, mas se nós fizermos isso, nós vamos criar mais incentivos para esse tipo de energia, acelerar esse tipo de energia, não só no Brasil, no mundo. Depois mudar a nossa matriz de emissão de uma forma diferente também, usando de uma forma positiva. Então, assim, tem muitas áreas onde a gente pode ter a energia como exemplo, mas nós temos outras áreas que podem ser muito importantes também. Essa área de nós podemos fazer recuperação de áreas degradadas, como você colocou, que pode ter um potencial de geração de emprego expressivo e é fantástico em geração de carbono, de sequestro de carbono. Um hectare plantado de eucalipto hoje absorve 282 toneladas de carbono durante o período de 7 anos que ela está produzindo. Então, se nós depois podemos utilizar essa madeira não apenas para o setor de celulose, mas para o setor de construção civil, para outros setores que a gente pode utilizar essa madeira também para produzir renda para a população brasileira. Então, essa mesma coisa acontece em vários setores. Ou seja, o estudo que foi feito pela WRI, eu concordo na totalidade com o que foi feito, é que nós temos um potencial, através da economia verde, de gerar renda e empregos. Ou seja, nós vamos conseguir combinar duas questões que parecem ser conflitantes, né? Nós vamos resolver um problema social do Brasil e vamos transformar em criação de renda e vamos resolver também um problema ambiental global. Esse é o verdadeiro triple bottom line. E é para isso que a gente tem que estar o tempo todo buscando. E aí, você colocou muito bem colocado, Marcelo, que a responsabilidade das empresas, das pessoas físicas, e o Marcelo tem ajudado isso ao longo do tempo, e o Rodrigo tem participado ativamente nisso, de nós termos interlocução com o governo, não só o governo nacional, mas o subnacional também, para nós olharmos como que a gente tem que fazer isso. Nós temos que construir pontes. Nós temos que sair da polarização do Brasil para construirmos as pontes para o futuro. É isso que nós temos que fazer juntos. O meu ponto é só reforçar, Marcelo. A solução do Brasil, o governo brasileiro não vai conseguir solucionar o Brasil, a iniciativa privada não vai conseguir resolver o Brasil, as organizações não governamentais não vão resolver o Brasil se a gente não trabalhar de forma conjunta, realmente, como o Walter muito bem colocou. E para trabalhar conjuntamente, a gente vai ter que tirar um pouco dos extremos, do que talvez no passado existia, para trabalhar dentro das áreas de convergência. Existem grandes convergências para se trabalhar, com grandes oportunidades. De novo, né, com o governo federal, governo estadual e municipal, em alguns casos também são importantes para levar essa mensagem. Eu acho que tem um papel fundamental que nós vamos... Eu falo isso talvez pela oportunidade que eu tenho de interagir muito na Europa, e eu fico muito impressionado com a percepção do Brasil lá fora, que é uma percepção bastante equivocada do que é a realidade brasileira. Nós temos que fazer um trabalho, não adianta a gente reclamar disso, não adianta a gente não gostar dessa história, né? Nós precisamos trabalhar isso. Primeiro, resolvendo a questão prática, que é o que o Walter já citou 2 vezes aqui, eu só vou reforçar pela última vez. Resolvendo o desmatamento ilegal. Isso precisa realmente ser eliminado do Brasil, porque isso contamina todo o restante, né? Você vai comunicar... A imagem, né, do Brasil também. Exato. É impressionante que você vai comunicar sobre uma coisa super produtiva e isso aparece de novo. E não faz sentido. Por outro lado, o Brasil precisa dialogar com o mundo de uma maneira muito clara também.
essa oportunidade que existe, né, eu falo muito isso da produção de alimentos e da produção ambiental, essa potência agrícola e ambiental. Vocês conhecem esses números, mas talvez para alguém que não está assistindo, está nos assistindo hoje, o Brasil hoje tem 66% do território com florestas e reservas permanentes, utiliza 7,8% do território para a produção agrícola. É realmente uma oportunidade de você, através disso, unir essas duas potências para criar uma vantagem competitiva para o Brasil. Mas para criar essa vantagem competitiva, nós precisamos sentar na mesa, dialogar com o mundo, conversar com o mundo, entender e fazer. Isso faz parte. Então, eu acho que você tem razão. Eu acho que essa iniciativa que foi feita recentemente por mais de 60 empresas, de colocar, assinarem, colocar a tua marca, de levar para o governo uma proposição, e essas 60 empresas, né, eu falo isso não só pela Câmara Americana, pelo CBEDS, pela coalizão, nós estamos dispostos a contribuir. Não é só uma reivindicação para o setor público brasileiro. É uma parceria. A iniciativa privada contribui com a solução, né? E esse diálogo, essa interação maior entre esses três elementos do Brasil, acho que são fundamentais para a gente conseguir inserir o Brasil nessa oportunidade mundial. Existe uma oportunidade, mas ela não vai acontecer se nós, como país, como todos os setores, nós três aqui brasileiros, nós não conseguimos unir esses três elementos da cadeia para ter esse diálogo internacional. Eu acho que tem duas questões importantes que, se nós endereçarmos, rapidamente a gente sai desse jogo. Porque não adianta a gente pensar que o jogo é de comunicação, o jogo é de ação. Primeiro a gente precisa fazer ação e depois precisa fazer a comunicação. Então, nós precisamos resolver duas questões. O primeiro é law enforcement. Nós precisamos fazer com que a legislação, o Código Florestal, seja cumprido na sua totalidade. E, com isso, a gente limpa a área nessa questão da ilegalidade, e fica muito claro, porque aí os números são as ações de comando e controle, né, que precisam acontecer. Exatamente. E a outra questão é da rastreabilidade, porque é isso, se nós fizermos as duas coisas juntos, se nós colocarmos uma legislação, ninguém vai conseguir fazer rastreabilidade amanhã para o setor de gado, para a pecuária, ou para o setor de soja. Vamos colocar um prazo, vamos colocar assim, 2, 3 anos, a rastreabilidade vai acontecer obrigatoriamente no Brasil. Essas duas coisas combinadas resolvem rapidamente a nossa questão de imagem exterior, e aí nós vamos poder atrair investimentos, porque aí nós vamos chegar para o pessoal e falar assim, nós fizemos nossa lição de casa, agora nós precisamos da ajuda de vocês. Chalco, acho importante colocar, eu acho que a rastreabilidade ela não precisa desse tempo todo. O desafio está na inclusão, porque você, ao rastrear, você identifica o que está vindo de áreas que estão dentro da legalidade e o que está vindo da ilegalidade. Mas tem um desafio com os mecanismos de financiamento, com os mecanismos de regulação fundiária, de você trazer aquele ilegal, pequeno especialmente, para a legalidade. Então, na verdade, não é um desafio de rastreabilidade per se, é um desafio de inclusão que a gente precisa fazer. E para isso, você tem razão, a gente precisa de vários atores, que não é só uma empresa que vai fazer isso. E também não é só um setor, você precisa trazer o governo, você precisa trazer a sociedade e precisa trazer as empresas. É absolutamente correta essa percepção. Mas eu queria agora, no finalzinho, fazer uma chamada para o futuro aqui, para a gente olhar para o futuro e dar uma sinalização aí de futuro. Chalca, quando você olha para o futuro e o teu setor e a sua empresa, a gente falou muito aqui sobre o que vocês estão fazendo com o eucalipto, mas a verdade é que existem muitas outras espécies, inclusive brasileiras, de altíssimo potencial, que a gente ainda não teve em pesquisa e desenvolvimento suficiente para equiparar todo o alicerce de P&D que o eucalipto tem, mas que tem muito potencial olhando para esse mercado no futuro. Como que vocês estão vendo esse desafio? E, Rodrigo, assim como hoje, né, você está focando nas grandes culturas aí, milho, soja, etc., a gente tem na nova bioeconomia novas culturas entrando no jogo. O açaí, por exemplo, é um exemplo. Então, se você puder também olhar, dar um sinal de, olhando para o futuro, o que vocês estão vendo como os novos desafios e oportunidades que a gente tem por aí. Vou começar, então, contigo, Rodrigo. Começando comigo, eu acho que um dado que eu posso trazer é se você projetar a alimentação mundial nos próximos 20, 30 anos, o que vai ter é um aumento do consumo de frutas e hortaliças claramente, né? Nós trabalhamos no mercado de frutas e hortaliças, nós temos sementes de frutas e hortaliças, é um mercado que a gente atua muito próximo também, que é uma oportunidade sem dúvida. Eu vejo no Brasil, né, talvez a gente
está batendo muito nessa tecla, e o Walter, porque a gente vive isso no dia a dia, né, visitando o Brasil como um todo, do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso, ao Maranhão, ou Petrolina em Pernambuco. Você vê potenciais no Brasil de trabalhar no mercado de grandes culturas, sem dúvida nenhuma, soja, milho, algodão. Você tem nas culturas perenes, o Brasil tem um potencial incrível na produção de etanol, não só com cana-de-açúcar, como milho também em algumas regiões do Brasil. Você tem o mercado de café, de suco de laranja, também de frutas e hortaliças. Esse mercado todo tem um potencial muito significativo no Brasil, numa agricultura tropical, é a única agricultura tropical no mundo que teve sucesso, e é possível conectar isso tudo com o que nós estamos discutindo na questão ambiental e da oportunidade de mercado de carbono. Nós trabalhamos em alguns segmentos, como eu falei, o mercado, por exemplo, da bioeconomia da Amazônia não é um mercado que a Bayer atua muito, como açaí ou como outras oportunidades que existem lá. Eu acho que existe aí uma oportunidade no Brasil para ser explorado. Eu acho que a Embrapa tem uma presença muito forte lá, que eu acho que tem um elemento interessante para ser desenvolvido. O que eu vejo é que se eu projeto nos próximos 20, 30 anos, o que eu posso dividir com o pessoal que está nos assistindo é, na Bayer, eu sento com os meus colegas dos Estados Unidos, da Europa, da África e da Ásia fazendo planejamento. A oportunidade que existe na produção de alimentos não é que o mundo todo está olhando e dizendo, olha, Brasil, por favor, tome essa oportunidade para vocês. Está todo mundo buscando essa oportunidade. Está todo mundo lutando por essa oportunidade. O mundo todo está se desafiando para buscar a oportunidade no que se refere à produção de alimentos e de carbono. É um papel do Brasil, nosso, de fazer com que essa oportunidade venha para cá. Nós temos competência para isso, nós temos tecnologia, nós temos inovação, nós temos ciência no Brasil para fazer com que isso venha para o Brasil. Essa é uma oportunidade incrível, mas que cabe ao Brasil ocupar esse espaço. Um dos desafios que eu tenho comunicado muito no setor agro é o sucesso que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar no futuro. E esse futuro passa seguramente por uma conexão internacional. Obrigado. Schalka, agora eu passo a bola para você e lembrando ao nosso público que essas perguntas que eu fui fazendo aí, eu estou extraindo do que está vindo aqui do chat também, tá, gente? Não estou nomeando quem fez a pergunta, mas tudo isso foi enriquecido pela participação de quem está nos assistindo. Então, futuro, Schalka, e aí acho que a Camila vai querer encerrar nosso painel. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre aprendendo com você, Marcelo, sempre interessante conversar com você, Rodrigo, e ver sua visão, que é muito enriquecedora sobre como que a gente pode ser, nós podemos ser diferentes e podemos ser transformadores do nosso mundo. Dizer para vocês que, só colocar em perspectiva histórica, o eucalipto veio para o Brasil, é uma espécie exógena, veio da Austrália, né? Veio para o Brasil há cerca de 70 anos, 70 e poucos anos atrás. Hoje, o Brasil é o maior produtor de celulose de mercado global, e disparado. E o Brasil, a Suzano representa 18% do mercado global de celulose, o Brasil como um todo representa 25%, 26% do mercado, e crescendo. Tem novas fábricas em construção, esse número será ainda maior para o futuro. Ou seja, da árvore a gente pode tirar muito mais. E não é só da árvore do eucalipto, é de outras oportunidades também. Eu acredito muito que o Brasil tem um potencial de utilização de áreas degradadas para poder fazer uma criação de valor enorme, porque é plantar e recuperar áreas degradadas ou com eucalipto ou com espécies nativas que possam ser utilizadas como madeira para exportação, criando muito valor e criando e sequestrando muito carbono durante esse período. Então, tem muita criação de valor que pode ser utilizada. A Suzano tem uma filosofia de Open Innovation, ou seja, nós compartilhamos inovação com outras empresas, nós trazemos startups, trazemos academia, trazemos nacionais e internacionais, pessoas que tenham contribuições a serem dadas para nós criarmos e desenvolvermos novas tecnologias e sermos cada vez mais impactantes globalmente. Eu queria, só para terminar, dizer para vocês que a nossa responsabilidade para com as próximas gerações é uma responsabilidade intransferível, que é uma responsabilidade que cabe a nós, e nós precisamos de ação imediata. E eu fico muito feliz de participar de um painel que
tem o Rodrigo, que tem feito um trabalho enorme nesse sentido, que é patrocinado pela CMPC, que tem feito um trabalho muito positivo, que é moderado pelo Marcelo Furtado, que tem sido uma voz incrível na nossa sociedade nesse processo de transformação, e dizer para vocês que isso cabe a cada um de nós. Não vamos esperar nem o próximo fazer e nem a próxima geração fazer. Cabe a nós fazermos isso. Obrigado, Chalca. Obrigado, Rodrigo. Então, Camila, Sérgio, a bola com vocês. Obrigada, Marcelo. Eu queria agradecer mais uma vez ao Marcelo, ao Chalca, ao Rodrigo. Foi um painel incrível de debate. A gente está recebendo o feedback das pessoas que participaram aqui conosco. Realmente, muitos insights, muitas provocações e excelentes casos. Queria agradecer ao público que esteve aqui conosco até agora, acompanhando o nosso evento. E, Sérgio, obrigada também pela parceria, está conosco. Mais um dia da nossa semana de transição para a economia de baixo carbono. Você quer falar algumas palavras aqui também de fechamento? Não, apenas agradecer, reiterar o agradecimento e dizer que, assim como ontem, hoje eu também saio mais animado da conversa do que eu entrei. Eu acho que é uma demonstração assim, contundente da qualidade de lideranças empresariais que o Brasil tem. É a vanguarda da nossa representação empresarial, mas é a partir dela que isso vai se espraiando pelo país todo. Então, parabéns ao Walter Chalca, parabéns ao Rodrigo. Marcelo, qualificadíssima moderação. Camila, beijo grande, obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Obrigado, eu convido vocês, e assim, agora no final do debate foi muito bacana, porque a discussão ela continua amanhã. Amanhã o nosso evento vai ser sobre as empresas e o governo, um ciclo virtuoso, e eu fico muito feliz que esse debate de hoje acabou trazendo muitos insights para a gente continuar essa conversa com nossos speakers amanhã, falando da importância dessa construção de ponte, a importância dessa conexão. Tem muito trabalho para ser feito, mas um caminho muito, muito bom pela frente. Temos muito trabalho, mas desafios, mas com certeza muita vontade para fazer acontecer. Então, muito obrigada e convido você amanhã a continuar acompanhando a nossa semana, que está incrível. Obrigada, gente. Um excelente dia. Obrigado. Tchau, Um abraço grande, gente. Abração. Tchau. A CMPC sabe que todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza criar celulose, a base para produtos que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em mais de 45 países. É da nossa natureza conviver com as comunidades de 62 municípios e conservar o meio ambiente, mantendo 141 mil hectares de área preservada. CMPC, renovável por natureza.